Olá, crianças, bom dia. Estamos começando nossa aula de ciências e hoje falaremos sobre um assunto muito sério, hein? Então, fiquem atentos para aprender o máximo possível. Nesta aula, nós vamos falar sobre a dengue. Provavelmente você já ouviu falar sobre este assunto, não é verdade? Mas o que é dengue, então? A dengue é uma doença causada por um mosquito chamado Aedes aegypti. Essa doença, ela é transmitida pela picada deste mosquito, deste inseto, né? Somente as fêmeas transmitem esta doença, um vírus, porque quando esta fêmea deste mosquito pica uma pessoa, ela transmite através ali da picada um vírus, né, que causa esta doença, a doença da dengue. Esse mosquito, gente, ele é originário da África e ele veio parar aqui no Brasil durante o período da escravidão, né? Então, é um mosquito que é originário do continente africano e veio parar aqui no Brasil, certo? Mas como é que eu posso saber qual é o mosquito da dengue e qual é o mosquito comum? Primeiro, observem aqui essa imagem. O mosquito da dengue, ele é preto com essas manchinhas brancas, né? E outra característica que pode nos ajudar a diferenciar o mosquito da dengue de um outro mosquito comum, uma muriçoca comum, por exemplo, né? É que o mosquito da dengue, geralmente, ele pica pela manhã. Ele é um mosquito com hábitos diurnos, ele fica voando e procurando ali seus alimentos pela manhã, ao contrário de outros insetos que ficam mais durante a noite, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esta doença transmitida por este inseto. Gente, o Aedes aegypti, ele pode transmitir com a sua picada não só a dengue, pode transmitir também o zika e chikungunya, né, que são doenças que têm sintomas parecidos, todos eles transmitidos por este mesmo mosquito. Nós vamos falar hoje mais sobre a dengue, tá bom? Mas eu achei importante que vocês saibam que ele também transmite essas outras duas doenças. Vamos ver alguns sintomas, né, da dengue. Vocês vão perceber que são alguns sintomas parecidos com o sintoma da gripe. Por isso, algumas vezes, a pessoa que está com dengue, ela confunde, achando que está com gripe. Vejamos. Alguns sintomas são febre alta, dor de cabeça e no fundo dos olhos. Em alguns casos, aparecem manchas vermelhas na pele. A pessoa também sente enjoos e chega até a vomitar. Sente mal-estar e cansaço extremo e também pode sentir dor abdominal em todo o corpo, certo? Dor abdominal e também em todo o corpo, né? Então, vejam só, esses aqui são alguns sintomas da doença da dengue. Mas, estou sentindo isso aí, professor, então eu estou com dengue. Não é assim. Se você estiver sentindo mal, tem que comunicar ao seu pai e sua mãe, que levarão você até o médico, que através de exames vai dizer se você está com dengue, ou se você está só com resfriado, ou se está gripado. Não podemos simplesmente olhar os sintomas e dizer já, é isso que a pessoa tem. Não é assim, porque os sintomas eles são muito parecidos. Existem muitas doenças que têm esses tipos de sintomas, né? Então, nós não podemos só pelos sintomas já dizer exatamente o que a pessoa tem, tá bom? E se você estiver sentindo algum desses sintomas, não precisa também se desesperar, porque pode não ser dengue, e ainda que seja, a dengue é uma doença que tem cura, tá? Então, não precisa ficar desesperado. Vamos continuar. Gente, aqui eu estou mostrando para vocês a imagem de alguns ovinhos que o mosquito da dengue coloca. O mosquito da dengue, gente, ele chega a colocar de 150 a 200 ovos de uma única vez. Nossa, são muitos ovos, não é? 150 a 200 ovos, gente, são muitos ovos. E olha só, esses ovos são colocados em água parada. Então, quando o mosquito da dengue está ali procurando um lugar para colocar os seus ovos, qualquer lugarzinho que esse mosquito observar com água parada, o que significa água parada? Não pode ser, por exemplo, um rio,
porque a água não é parada, né? Tem a correnteza. Não pode ser no mar, porque não é água parada, tem as ondas. A água parada é o que o próprio nome está dizendo, uma água que está ali sem movimento, está ali deixada, certo? Por exemplo, a água que fica num copo jogado no lixo, um copo descartável. Choveu, fica um pouquinho de água naquele copo. Ah, tem um pneu que foi jogado no lugar incorreto. Choveu, encheu de água dentro do pneu. Esses tipos de lugares que esses insetos procuram para colocar os seus ovos, ok? E depois esses ovos, eles viram larvas, como essas daqui, ó. Em alguns lugares, essas larvinhas são chamadas de cabeças de prego. Talvez você já tenha ouvido falar. Essas larvas depois vão se transformar em mosquitos, podendo ser mosquitos fêmea ou macho, né? Lembrando que é a fêmea que transmite a doença, certo? Então, nós temos que evitar, gente, que existam esses tipos de lugares onde esse inseto possa colocar os seus ovos, para que não se multiplique, não tenham muitos insetos e assim as pessoas não sejam picadas e não fiquem doentes. Observem esse exemplo, olha só. Isso aqui tudo, ó, depois vai virar mosquito da dengue. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Observem aqui essa imagem. Uma tampinha descartada no lugar incorreto. Não foi jogada no lixo, está jogada aqui na natureza. Choveu e essa tampinha ficou cheia de água. O mosquito da dengue olhou esse lugar, essa água parada, colocou seus ovos ali. Ali vão se desenvolver outros mosquitos, vão ficar ali larvas, depois vão se transformar em insetos e poderão picar outras pessoas e transmitir doenças. Olha só que coisa. Por isso que nós temos que evitar esse tipo de problema aqui. E outra coisa, professora, mas essa água vai secar. Vamos supor, o mosquito da dengue foi lá, colocou os ovos, mas o sol fez a água evaporar e secou a água da tampinha. Gente, o ovo do mosquito, ele sobrevive até 450 dias. Gente, é mais de um ano. 450 dias. Mesmo em um local seco. Então, a água da tampinha secou, mas os ovos estão lá. Quando chover de novo, que encher essa tampinha com água, os ovinhos vão abrir e as larvinhas vão sair de dentro, vão se desenvolver e vão virar mosquitos da dengue do mesmo jeito. Por isso é que nós, além de não jogar lixo em lugares inadequados, né, nós temos que ter cuidado nas nossas casas, ter algumas atitudes para evitar que esse mosquito coloque os seus ovos. Nós temos que impedir o nascimento do mosquito, tá? E nós vamos ver aqui algumas dicas para evitar que esse mosquito nasça e assim transmita doenças. Vamos lá observar, então? Primeiro, tampe os tonéis e caixas d'água. Porque, como eu disse a vocês, esse mosquito precisa de água parada para colocar os seus ovos. Então, se vamos supor que na sua casa tem um tonel, tem uma caixa d'água, é um lugar perfeito. O mosquito vai lá, coloca os seus ovos, eles vão se desenvolver e vai continuar o ciclo de vida dos mosquitos. Então, tem que tampar os tonéis e as caixas d'água. Nas casas também existem calhas, né? Aquele local em que a água do telhado cai nessa calha e desce pelo cano. Em algumas ocasiões, a calha fica com um restinho de água, de chuva, empoçada. Aquele lugar é perfeito também para que os mosquitos coloquem os seus ovos. Então, as calhas precisam estar sempre limpas. Não pode ficar água empoçada nas calhas, porque torna-se um local maravilhoso para que eles coloquem os seus ovos. Também não devemos deixar garrafas viradas para cima, elas têm que ficar sempre viradas para baixo, para impedir que acumule água e o mosquito coloque os seus ovinhos lá. Nos vasinhos que as pessoas colocam um pratinho embaixo, né, para quando molharem a planta, a água escorrer por dentro da terra e ficar naquele pratinho. Ali os mosquitos também podem colocar os seus ovos. Por isso, nesse pratinho, precisa se colocar areia, para que o mosquito não deposite os seus ovos ali, ok?
Temos também que retirar sempre a água dos pneus. Que pneus são esses, professora? Aqueles pneus que ficam no quintal, que ficam em lugares ao ar livre, né? Não é o pneu que está sendo utilizado no carro. É um pneu sem utilidade, porque dentro fica oco, com aquele espaço vazio, e se cair água, fica empoçada lá e o mosquito pode colocar os seus ovinhos lá dentro. Lixeiras também precisam ficar bem fechadas. Por quê? É um local que pode cair algum tipo de água da chuva, por exemplo, e criar um ambiente adequado para a criação dos ovos do mosquito da dengue, tá bom? Dengue, zika e chikungunya. Se você agir, nós podemos evitar. Essas doenças, turma, elas são muito perigosas. Elas podem ser tratadas, mas também podem levar até a morte de uma pessoa. Por isso, nós precisamos ter cuidado, precisamos impedir que o mosquito da dengue nasça. E nós impedimos tomando esses cuidados que eu disse a vocês aí, né? E não deixando água parada, tá certo? Isso é mordomia com o seu corpo, com a sua saúde e com a saúde das outras pessoas também. Vamos nos cuidar e cuidar das outras pessoas, tendo estes cuidados aí no nosso dia a dia, tá certo? Então, olha só, esse assunto é muito importante e vocês e eu e todo mundo precisamos colocar essas atitudes aí em prática para evitar que a dengue, gente, chegue a mais pessoas, contamine mais pessoas, tá certo? Então, eu conto com vocês para que nós possamos evitar que essas doenças como dengue, zika e chikungunya se espalhem aí pela nossa cidade, picando nossos amigos, nossos familiares, tá bom? Então, vamos ter esses cuidados. E agora, vocês responderão as páginas 170 e 171 que falam sobre esse assunto da dengue. Qualquer dúvida, podem me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Beijos, boa aula!